Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a proteção catódica. Proteção catódica é um processo de controle contra a corrosão de metais em tubulações e estruturas metálicas. O princípio é tornar o elemento metálico a ser protegido. Assim, o processo natural de perda de elétron da estrutura para o meio, fenômeno que causa a corrosão, é compensado pela ligação da estrutura metálica a um anodo de sacrifício, em geral, um eletrodo de cobre sulfato. O direcionamento da corrente elétrica preserva a estrutura metálica. Ocorrendo a corrosão controlada no anodo. Bom, é bom lembrar que a proteção catódica é um processo anticorrosivo ativo, que é possível ajustar a eficiência às necessidades operacionais e completamente a proteção proporcionada pelo revestimento externo e interno das tubulações. É o único processo capaz de eliminar a corrosão eletroquímica e eletrolítica, mesmo em estruturas não revestidas. Bom, uma coisa a se destacar também é que falar sobre umas vantagens. É, a vantagem do processo da proteção catódica é que ela ataca diretamente o ponto que está sendo preciso. Tipo, eu tenho uma turbulação e aquela turbulação está sendo corrida. Então, eu vou lá fazer a proteção catódica, que vai usar um anodo, claro, que um metal de sacrifício, e, ou seja, esse processo ele atua no processo de oxirredução, que é um processo de corrosão. Então, como assim? Ele vai atuar diretamente naquela área que está precisando ser é, protegida. Então, o processo de, como é que se diz? O processo de proteção catódica é muito eficiente e é um dos mais utilizados hoje em dia. Um pouco sobre as instalações da turbulação. Bom, como assim? O sistema de proteção catódica pode ser instalado tanto antes quanto depois da execução da estrutura ou do assentamento da turbulação. Em áreas densamente congestionadas por outras estruturas metálicas enterradas, como é o caso da cidade de São Paulo, é imperativo que o sistema seja instalado justamente com a turbulação, para evitar a surpresa como a corrosão eletrolítica da turbulação por corrente de interferência de sistemas de tração elétrica ou até mesmo de outro sistema de corrosão. Bom, a proteção catódica de turbulações deve ser precedida de um levantamento de campo na fase de projetos para garantir que a corrente de proteção não se transforme na corrente de corrosão e turbulação de terceiro. Esse fenômeno é agravado porque, em geral, existe correntes elétricas de interferência em regiões urbanizadas, em virtude do sistema de tração das ferrovias e do metrô. Bom, isso a gente pode ver muito nas grandes cidades, né? Como São Paulo, exemplo, é, que, como que eu posso dizer? Lá a gente tem um fluxo de carro, de ônibus, de sistema ferroviário, metrô muito grande. Então, isso pode dar uma carga eletro, como é que se diz? Eletrolítica na turbulação. Então, é bom a gente sempre ter o processo de sistema de proteção catódica para poder garantir que não aconteçam problemas futuramente nas turbulações ou então estruturas metálicas. Bom, foi isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicações do processo de proteção catódica. Então, o controle da corrosão por meio da proteção catódica aplica-se a toda e qualquer estrutura metálica, enterrada ou submersa, mas não a componentes aéreos ou completamente isolados do meio eletrolítico. Uma tubulação aérea deve ter a superfície interna protegida por um mecanismo anticorrosivo passivo, que cria uma barreira isoladamente elétrica. É, no Brasil, há aproximadamente 50 anos, foi aplicada pela primeira vez a técnica de proteção anticorrosiva catódica para proteger adu, adulto, adutora no Rio de Janeiro. Adutora de Guandu, até hoje em operação, e para proteger os oleodutos
que interligam o Porto de Santos à refinaria de Capuava, em Mauá, São Paulo, que sofria corrosão eletrolítica causada por correntes de interferência do sistema de tração elétrica da estrutura de ferro, Santos de Jundiaí. Uns, alguns exemplos de proteções catódicas: tubulações enterradas ou submersas, adutoras, gasodutoras, oleodutos, minerodutos, tanques de armazenamento de combustível em postos de abastecimentos, armaduras metálicas de estrutura de concreto, é, várias outras estruturas enterradas de unidades industriais, pontes e torres metálicas. Onde a gente vê estruturas metálicas, a gente pode fazer as aplicações de proteção catódica.